Novidades MV, sejam bem-vindos 2022, hein? Nós começamos esse ano apreensivos dessa maneira aqui, o que será que nos aguarda? Também nós começamos o grupo Imersão na Palavra, né? O ano bíblico com os escritos de Ellen White, está sendo uma bênção. E aqui na agricultura do IBC temos plantado limpado bananeiras, porque eu parei de plantar, já não estou mais plantando bananeiras. Nós terminamos de limpar aqui as bananeiras. Graças a Deus terminamos, mas alguns brotinhos estão vindo, então eu tenho que ir de novo e ir atrás aqui para terminar de matar esses rebentos. Feijão guandu, estamos adubando, tá? Para que cresça. O feijão guandu é um tipo de feijão que não tem que ficar plantando todo ano. Vai dar uma moita gigantesca de uns 3 metros, né? Para que possa então dar feijão todo o ano, um atrás do outro, pela graça de Deus. Falando nisso, né, nós também plantamos muita batata doce e mandioca, centenas, mas quanto a estoque de alimentos, algumas pessoas têm essa dúvida. Daniel, você fez estoque de alimentos para essa crise agora? Aqui está o texto, porque não sei se eu já mencionei isso no Novidades MV passado. Portanto, aqui está o texto, tá? Você pode dar pausa aqui. E agora também estou postando vídeos no Telegram, tanto o vídeo semanal de Walter Veit, aí professor, e também os vídeos que eu tenho feito aqui para vocês no Telegram, que é muito mais prático, mais comprimido, ele apaga automaticamente depois de alguns dias, né, segundo as suas configurações, portanto você não tem que ficar preocupado com o seu armazenamento, porque vocês aqui responderam a enquete que sim, seria útil, né, ter o áudio comprimido ou o vídeo comprimido. Para você ter uma ideia, um vídeo de 1h30 de Walter Veit fica com o tamanho de 59 megabytes. É mais rápido baixar, né? Você pode então assistir ele durante uns 2, 3 dias ou tanto de dias que você... Bom dia aí, professor. Eu sou Martin Smith e esse é o Walter Veit. Obviamente a qualidade da imagem sofre, o tanto de imagens por segundo é umas 10 imagens por segundo em vez de 24 ou 30, que é o padrão. Então a imagem fica um pouquinho mais não tão fluida. E eu imprimi todos os contatos que eu tenho, milhares, aqui em folhas de papel, celulose mesmo, para que se acontecer um reset, alguma coisa, eu tenha aqui. Tá? Mas se eles bloquearem o Telegram, o STF está atrás do Telegram, né, tentando CPI da Covid e tal, mas felizmente o Telegram não tem entrado na jogada do STF. Pode ser que nas eleições haja aí um corte, mas se isso acontecer, eu tenho o número de vocês e vou te dar um oi pelo WhatsApp, né, esse é o plano, ou de alguma outra forma, mostrando qual vai ser a nova plataforma se o Telegram for derrubado. Eu acho pouco provável que seja assim inteiramente derrubado. Mark Zuckerberg, do Facebook, comprou mais de 500 hectares numa ilha do Havaí, incluindo um reservatório de água doce. Ele deve saber o que está para sobrevir ao mundo. Esse tipo de imagens aqui tampando um olho, né? E a CPB, a lição, também tem explorado. Isso aí, será que é ingenuidade ou é provocação? Ou será que é algo pior? Não podemos imitar as modas do mundo. Os pastores que, como vigias sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, não quiseram saber a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. À medida que as esperanças e ambições mundanas lhes encheram o coração, arrefeceram o amor para com Deus e a fé em sua palavra. E quando a doutrina do advento era apresentada, ou por extensão uma outra verdade probante hoje, né, a glória progressiva do adventismo, né, apenas suscitava preconceito e descrença. O fato de ser a mensagem em grande parte pregada por leigos era insistentemente apresentado como argumento contra a mesma.
como na antiguidade, ao claro testemunho da palavra de Deus, opunha-se à indagação: tem crido alguns dos principais ou dos fariseus? Tem crido aqui na verdade presente? Será? Deixa eu ver. Ah, não, né? O mesmo argumento, nós não podemos pensar dessa maneira, porque essa é a forma que pensa alguém que rejeita a luz, né? Olha que interessante, os porcos aqui sendo pegos numa armadilha, os portões de repente fecham, o cerco fechou, ilustrando o que Ellen White diz: mas dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Carina Milanese, tá? Uma influenciadora aqui, que está descobrindo o sábado e o livro Grande Controvérsia, Grande Conflito, sozinha, pela graça de Deus, postou o seguinte, ó, porque alguém perguntou: o que falta para virar adventista? E ela respondeu: estou querendo ser só uma seguidora de Jesus mesmo, e uma pessoa que segue os mandamentos de Deus. Penso que é uma boa decisão, sabe? O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Eu fiz uma enquete aqui sobre o preze, as transições do preze, te dão tontura? 23 pessoas responderam que só as que vão girando e 14 pessoas, 2%, dá tontura mesmo se for só zoom. Já a maior parte não. Então eu vou buscar reduzir pelo menos as transições aí que vão girando, tá? Ano Novo na China, olha só as imagens holográficas, uma pequena amostra para você o que eles já são capazes. Deve ter coisa muito mais desenvolvida por trás. Provavelmente a elite está retendo em sigilo o avanço da tecnologia de hologramas, para que a massa não suspeite e para que de fato acreditem ser uma invasão alienígena, se acontecer. Agora, pode ser que anjos maus de fato vão aparecer, né, se passando por extraterrestres, né, discos voadores, ou uma combinação de ambos, né? Por exemplo, nas metrópoles, para aumentar a glória deles, usar hologramas, enfim. Vamos ver, né? Mas precisamos estar atentos para não sermos enganados. Olha, nós sabemos que Satanás vai personificar a Cristo, a Ellen White fala bastante disso no final dos tempos. Mas será que existe alguma coisa antes disso ainda? Olha só aqui o texto de Ellen White, né? Se referindo a um possível uso de holograma para simular invasão alienígena para unir o mundo. É possível. Ao ampliar seu poder, ele há de realizar verdadeiros milagres, Satanás, né? Dizem as Escrituras: enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, não meramente os que ele pretende fazer. Olha, isso aqui é Ellen White. Esse texto apresenta alguma coisa mais que simples ilusões. Há, porém, um limite além do qual Satanás não pode ir. E aí ele chama em seu auxílio o engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Então, possivelmente, uma aplicação para os hologramas, né? Alguma forma de engano que não é sobrenatural satânico, mas é a ciência estudada e usada, né? Fiquemos atentos a isso. A Ellen White diz: um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama. Exatamente isso que nós estamos vendo, né? As Nações Unidas em sintonia, né? Um poder de baixo está operando, undercurrent. Tem gente que me abordou perguntando sobre Daniel.
é errado trabalhar aos domingos ou é errado não trabalhar aos domingos, porque o mandamento diz 6 dias trabalharás, né? Incluindo, portanto, o primeiro dia da semana. Vamos lá. Na lei dada no Sinai, Deus reconheceu a semana e os fatos sobre os quais ela se baseava. Depois de dar o mandamento, lembra-te do dia do sábado para santificar, e especificar o que deve ser feito nos 6 dias e o que não deve ser feito no 7º, ele declara a razão para assim observar a semana, apontando para o seu próprio exemplo. Agora, a Ellen White, por outro lado, diz o seguinte: abster-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Nos lugares em que a oposição é tão forte que suscite perseguição, se for efetuado algum trabalho no domingo, que nossos irmãos façam desse dia uma ocasião para realizar genuíno trabalho missionário. Se eles viessem até aqui e dissessem: deveis parar o vosso trabalho e vossos prelos no domingo, ou seja, um trabalho evangelístico, mas se eles vierem nos mandar para parar, né, eu não vos diria: mantende os prelos em movimento, pois o conflito não é entre vós e o vosso Deus. Não devemos achar que temos a obrigação de irritar nossos vizinhos que veneram o domingo, fazendo decididos esforços para expor intencionalmente diante deles o trabalho realizado nesse dia, a fim de demonstrar independência. Nossas irmãs não precisam escolher o domingo como dia para mostrarem a lavagem de roupa. Muita sensatez, né? Para uma profetisa só. Uma bênção. A escola cristã de férias, ali as crianças, alguém me falou que estão usando a nave da igreja. O Senhor diz que deve ensinar-se a criança a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e cerimônias do culto público, porque Deus está ali. Uau! Que forte, né? Não somente a hora, mas também é sagrado o lugar das orações. Aliás, eu analisei o grande conflito, essa nova versão cinza agora, e felizmente não constatei nenhuma alteração significativa. Tem palavreado diferente, mas isso não tem problema, né? Porque tiraram palavras que caíram em desuso, a fraseologia, né? Mas não pode mudar o significado da frase. E não percebi nenhum parágrafo omitido também. Tá? Na parte que o Papa é a besta do grande conflito, continua o mesmo, graças a Deus. Trocaram palavras que caíram em desuso e usaram fonte menor, por isso está mais fino o livro. Nessa imagem aqui vemos o gado sendo gado, de fato. Esse é o plano da nova ordem mundial, esse é o ideal da nova ordem mundial, que nós sejamos assim. Né? E aqui tem uma fonte escrita flúor, né? Água fluoretada, e eu fiz uma enquete: na sua cidade acrescentam flúor na água da rua? Tantos por cento tem certeza, outros já presumem que sim, outros presumem que não e outros têm certeza que não. Interessante, olha só. Acrescentar flúor na água da rua, supostamente para ajudar os dentes. Gente, que desculpa, que pretexto fraco esse. Né? Aqui, ó, a confirmação de que em Campo Grande a água é fluoretada. Isso se explica, né, para que as massas, os povos, não tenham tanta disposição de resistir ao governo, sejam mais passivos. É que nem a fumaça nas abelhas, deixa as abelhas mais passivas, não tão agressivas. Então, se a água não fosse fluoretada, as pessoas estariam muito mais nas ruas, protestando contra isso que está acontecendo agora, né? Mas então as pessoas ficam mais passivas, até demais. Até demais. É através das sociedades secretas que o papado comanda o Brasil e o mundo. Ele comanda a esquerda e a direita política. Pelas sociedades secretas. Aqui você viu um vídeo deles cantando aqui o hino, acho que do Exército, das Forças Armadas. Você entendeu por que Bolsonaro não permitiu que houvesse intervenção militar?
porque os militares também estão no bolso do papado, através das sociedades secretas. E acredite, é melhor ter um policial batendo em sua porta que um soldado treinado em mata lhe pedindo para o acompanhar. Entendeu o problema que está por vir? Prepare-se para o tranco, será forte. A única intervenção militar será usada contra seu próprio povo. Acordem. E detalhe, qualquer semelhança com a música dos desbravadores não é coincidência. Texto aqui do Luca Mendes. Falando em desbravadores, eu fiz aqui um artigo no blog do MV, objetando com as objeções que eu tenho. Se não fossem esses pontos aqui, eu aprovaria sim desbravadores. Mas tem muita semelhança com sociedade secreta, né? Aperto de mão, dúbio, competição bastante, no próprio uniforme, né? Listando aqui as suas especialidades, os seus graus, né? Muito parecido com as forças armadas seculares que vão perseguir o povo de Deus. Então, infelizmente, esses elementos desabonam o movimento dos desbravadores. Eu já fui líder master, sabe? Mas hoje já não concordo. Antigamente o jornalismo era assim, e agora o jornalismo é assado. Minas Gerais é o melhor estado para ir ao campo, a meu ver. Montanhas, nascentes, clima ameno, conselho tutelar geralmente não é cri-cri, governador de direita, muitos municípios não alcançados, segundo o mapa aqui, que eu postei o mapa do Tesouro. Olha que texto interessante da senhora White. O espírito do povo deve ser agitado. Toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes, que do contrário ficariam modorrentas. Inclusive o Bill Zanetti usou esse texto aqui também em seu sermão. São instrumentos de Deus, toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência, para despertar as mentes. Para mau hálito, eu postei aqui, eu recomendo óleo de orégano, é muito forte esse óleo. Uma gota numa colher de sopa, né? Faz um bochecho ali, né? Fica 1 minuto, 2 com ele e expele. Eu já fiz com 3 gotas por colher de sopa e depois de alguns dias eu comecei a perder o paladar, né? Começou a doer as papilas gustativas, foi muito agressivo. Óleo de orégano, uma bênção para o mau hálito. Agora também tem o mau hálito que vem do estômago, aí já é outra coisa, mas geralmente o mau hálito é aqui na boca mesmo. Suposto documento vazado das Forças Armadas brasileiras, tá? Sobre estado de sítio, coisa assim. Presumo que esse documento seja falso. Tem erros ortográficos, o linguajar é suspeito, já partindo do pressuposto, mencionando FIMA, sabe? Linguajar não culto de um documento desse peso, tá? Então, precisamos estar atentos aí a falsificações, a bandeiras falsas aí. Assim como acontece em muitos protestos, né? A nova ordem mundial, os globalistas mandam lá Antifa, pessoas violentas para se misturar com as pessoas pacíficas, para depois a mídia mostrar, olha, descambou, olha como eles são violentos, teve que usar realmente gás lacrimogêneo, água, spray, porque olha só o nível deles. Mas isso aí são infiltrados, é bandeira falsa, muitas vezes, né? Teve um erro na lição da escola sabatina sobre Jesus ter sido adotado, mas é um erro de tradução. No inglês está que Deus o instalou, não que o adotou. Aconteceu um acidente em Capitólio, né? Logo dia... Choveu muito e essa pedra aqui se desprendeu. Morreram 10 pessoas, tá? E teve alertas antes. Que pedaço não, Olivia, que pedaço vai cair. Gente, sai daí! Apelaram para eles saírem daí.
mas não quiseram ouvir. Da mesma forma vai acontecer também com a maior parte das pessoas. Tem tido alertas, mas quando chega a hora H não adianta mais fugir, é tarde demais. Tá caindo muita pedra. Fica filmando, você vai pegar. Ele vai cair. Vai cair esse trem. Puxa um pouquinho pra lá. Olha lá, olha lá. Vamos puxar, Isso, esticando. Tá caindo pedra. Ali, aqui. Vai cá. Vai descer, olha lá. Sai daí, gente. Aí, ó. Aí, porra. Sai daí. Aqui, ó, irmão. Aqui, ó, irmão. Ó, irmão. Vem. Ó, irmão. Puxa pra lá. Puxa pra lá, vai pra lá. Vai cair. Ô, motor. Ó, motor. Puxa lá, velho. Puxa pra lá. Ó, puxa, viado. Agora. Tivemos várias vitórias aqui, pessoas indo para o campo, olha só, Deus seja louvado. Deu tempo, agora corram para plantar sua mandioca, sua batata doce. Olha que texto forte. Nessa geração, muitos há cujos olhos se tornaram ofuscados pelo resplendor das especulações humanas, da falsamente chamada ciência. Isso tem ofuscado as mentes. Não percebem a rede, ou seja, a armadilha, e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas Escrituras Sagradas, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado, como seu formalismo aprazível. Ou seja, a ciência fala, não existe isso que a palavra de Deus diz, de que enganou todas as nações com as suas farmaqueias. Não. Então, a falsa ciência, que mina a fé nas Escrituras Sagradas, mostrar-se-á tão bem-sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado, é preparando o caminho, não é já direto. Preparar o caminho para a aceitação do papado, com seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber, ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. Mas, infelizmente, temos uma má notícia triste. A CPB rebaixou o livro Vida no Campo a um livreto. E agora não aparece mais no novo site egwwritings.org. Olha só, aqui em inglês ainda tem, em várias línguas, mas em português não. E também não aparece mais no aplicativo EGW2, no iOS, ou seja, para Apple, para iPhone não aparece mais, no Android ainda tem, tá? Eu já mandei um e-mail notificando ali o White State, não responderam, isso já faz, 2 semanas, não responderam e é algo bem preocupante, porque exatamente esse livro sumiu. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento. Pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Livro Eventos Finais 99 também está no livro Vida no Campo. Rodrigo Silva em posição típica de sociedade secreta. Será que é provocando ou assumindo? Você consegue imaginar Jesus se gabando do número de seus seguidores e colocando a mão no colete? Consegue imaginar? O encontro de músicos no NASP Engenheiro Coelho lançou uma prévia do Inário. Aqui você vê alguns hinos novos, que eram corinhos, agora vão ser hinos. Eu gostaria de apresentar para vocês uns trechinhos de hinos já finalizados, só para vocês terem uma ideia de como está ficando o material final.
espero que esse vídeo seja só feito para o encontro de músicos e não já o definitivo, porque a letra parece muito em cima da hora, né? Também aqui a imagem do Vaticano nesse momento é problemática. Talvez para o hino Castelo Forte, né, na parte que diz: se nos quisessem devorar, demônios não contados. Agora, olha só, lá em Daniel 11 fala que vão escapar do rei do norte, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Interessante, quem será que são? Eram povos parentes do povo de Deus, né, relacionados através de Ló e através de Esaú. Eu fiz uma enquete aqui. Em que grupos religiosos fora da IASD você enxerga muitos que questionam a narrativa oficial? Ah, interessante, olha. Primeiro eu coloquei aqui só protestantes, que são povos parentes nossos, né? Adventistas de fora da IASD, a maior parte. E também aqui coloquei, ó, Testemunho de Jeová, Mormons, católicos, metodistas e outro grupo. Olha que interessante, católicos tem bastante. Testemunho de Jeová talvez também por causa daquela questão de não doar sangue, sabe, que eles não aceitam. Eles já têm a predisposição de questionar as questões de saúde oficiais. Assim diz o Senhor: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. A mensagem de vitória sobre o pecado é fundamental, em conjugação com a definição de pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei. Então, não é só os 10 mandamentos, toda a lei, toda a Torá, né, que se aplica a nós deve ser observada. É Satanás em sua poltrona que diz que não adianta, que a gente não pode deixar de pecar. Podemos sim, pela graça de Deus, não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. 1 Coríntios 10, 13, fantástico. Em um verso só, a resposta. Um vídeo aqui de Diego Silva sobre formas de governo eclesiástico, tem a forma papal, em que o Papa é investido de autoridade suprema, governando a igreja por intermédio de cardeais e tal e tal. E tem a forma representativa, que é a forma que a IASD usa, né, em que a autoridade da igreja repousa sobre seus membros com a responsabilidade executiva delegada a entidades oficiais. E também tem outras, né, congregacionalista e coisa assim. Na teoria soa bem, bonito, mas só que esbarra no duro asfalto da realidade, né? Isso, infelizmente, pouco acontece. Não é a autoridade da igreja, dificilmente está nos membros, concorda comigo? Com a responsabilidade executiva delegada aos pastores. Infelizmente, né, o pastor Tomás Amaral que o diga, eles têm burlado de uma forma tal que existem assembleias, sim, onde alguns membros leigos participam, mas aquelas pressões e tal, não tomar decisões, é mais um relatório, né, de forma assim que eles vão sendo mais e mais uma igreja com autoridade papal, né, muito autoritária, vertical. Mais sobre isso, veja o livro Antes que Seja Tarde. Esse pastor perdeu sua credencial, perdeu seu emprego por questionar abertamente erros sistêmicos, ou seja, não são erros de acidentais, escorregões, mas são erros, né, erros sistemáticos, né, e que não são corrigidos. É passado de uma administração a outra. E se acontece algum pepino maior, simplesmente troca de presidente e tudo supostamente continua, né, mas geralmente pior, um pior que o outro. Podcast da Bíblia são os números 1 e 2 no gráfico da Apple. O interesse na Bíblia está se expandindo. Olha só, um dos motivos porque Deus permite o sofrimento. Glória a Deus. Mas eu compartilhei o livro Vida no Campo aqui com vocês, tá? E eu lancei a enquete. Você prefere qual formato? EPUB, MOBI ou PDF? Gente, vocês não conhecem o formato EPUB. É um tipo que, olha só como fica a tela aqui, não é muito mais agradável de ler? É só você baixar um leitor,
texto com tamanho regulável, marca-páginas, índice clicável, né? Baixa um leitor gratuito aqui, ó, tem para Android e tem para iPhone. Depois que você baixou o app de leitura, clique novamente nesse link. O Centro White disponibiliza vários livros aqui, quer dizer, todos os livros de Ellen White, inclusive o Vida no Campo, tá? Que eu compartilhei aqui com vocês. Você pode baixar nesse link aqui oficial do Centro White. Olha só, estão escondendo antenas 5G, disfarçando as de pé de coco, na Bahia, ó, país do coco. As palhas fazem a mesma zoada quando o vento bate, igual ao pé de coco de verdade. Qual é o poder que se esconde por trás do poder? Olha só, o Papa Francisco beijando as mãos de sionistas. Papa Francisco beijando a mão e se inclinando. Quem são esses, será? Só pode ser pessoas realmente endemoniadas e o Papa reconhecendo a autoridade, o magnetismo ali, ou ouvindo mesmo, sei lá, né, o anjo mau, que na verdade se esconde por trás desses idosos aqui. No tsunami que teve lá em Tonga, né? Olha só, aqui você vê alguma coisa caindo para causar essa explosão. Não é necessariamente um vulcão. Splash, and then it's gonna go into the ocean, and not even 5 seconds later, it's about to explode. See? Now I brought it back so y'all can see it again, just in case you missed it. Now look at this white object. It goes from there to there. From there to there, splash, goes into the ocean, and then explodes. See what I'm talking about? So some man... Satanás não dorme. Está bem desperto para evitar que se cumpra a firme palavra da profecia. Com sua astúcia e poder enganador, esforça-se para contrafazer a vontade de Deus, revelada expressamente em sua palavra. Durante anos, Satanás tem estado a dominar a mente dos homens por meio de enganos sutis que ideou para substituírem a verdade. Nesse tempo de perigo, os que praticam o bem no temor de Deus lhe glorificam o nome repetindo as palavras de Davi: já é tempo de operares. Muro de concreto na Casa Branca. É que Robert Malone está divulgando e ele está encabeçando um protesto nacional em Washington, agora, domingo, dia 31 de janeiro. Já teve um domingo passado e o próximo agora vai ser o grande. Primeira mulher batizando no Brasil, Adriana Mello, formada em teologia, a primeira anciã a batizar na União Norte Brasileira. Aqui diz, ó, sinais indicando, né? E de fato esse é um sinal de que estamos chegando no fim, essas abominações aqui, né? É o feminismo avançando, sempre tendo alguma desculpa, algum pretexto, algum texto. Ah, mulheres, olha só, Ellen White falou que ela tinha credencial. Tá, mas não eram pastoras, não faziam batismos, não faziam casamentos. Isso são prerrogativas dos homens. Deus assim escolheu, não por preconceito, não pela questão da cultura, mas porque Ele assim criou o papel do homem e o papel da mulher. Deus escolheu assim, cale-se o homem. Né? Eu queria aqui fazer um apelo para que a Maísa Ribeiro se pronuncie contra esse tipo de abominação. Que oportunidade ela, como mulher líder, poder estar, né, protestando contra a inversão de papéis. Mostre que a harmonização não te amarra a falar só o que a instituição aprova. Chegamos ao final, Deus seja louvado, aqui é transparência no uso dos dízimos, tá? Aqui estão as entradas com a letra inicial de cada um de vocês que contribuíram nesse mês de janeiro de 2022. Santidade ao Senhor, transparência. Isso aí são dízimos, já as ofertas são usadas para gastos pessoais de nós, família Silveira. Tá? Muito obrigado por cada um de vocês que também tem dado ofertas. E aqui, como nós usamos, o principal foi para frete de grandes conflitos, um por pessoa, só para não adventistas, nós perguntamos, né? O IAG pergunta quem é adventista e quem não. Remuneração de nossos obreiros bíblicos, tá? R$ 2.100, ajuda de custo para 2 obreiros do IAG pelo trabalho de atendimento e expedição. Já vou mostrar um clipe para vocês sobre isso.
Tá? O IAG doou os livros esse mês ainda, o último mês que ele doou os livros, muito obrigado. Impressos para obreiros bíblicos, combustível para os obreiros. Já pagamos a internet até final do ano, anúncios YouTube e concerto aqui do MEC, né, relacionado com a pregação da palavra, equipamentos, versos cantados. Tá? Nesse link aqui você pode ver que é lícito ser usado dinheiro para pregação diretamente. Temos o e-book também em PDF chamado Libertando a Consciência, pelo IAG. Vamos ver lá no IAG como está o trabalho de empacotamento desses livros, Grande Conflito para Não Adventistas. Estamos aqui no escritório do IAG e aqui nós temos os livros Grande Controvérsia e olha só, essas duas pilhas são de 2 semanas, tá? Livro Grande Controvérsia, em que pessoas não adventistas pedem. E finalmente deixa aqui um pensamento profundo, 2 indícios para saber se a pessoa é realmente convertida. Se repreendida, com ternura, e está escrito, né? A pessoa convertida aceita. Se não for convertida, se defende afoitamente. Fira-me o justo. E também a pessoa convertida gosta de versos cantados e se esforça por mantê-los tocando no toca-discos mental. Nós temos aqui uma coleção de centenas de versos. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Acautelai-vos dos homens. Não faça planos de sociedade com uma família onde os 2 não sejam convertidos. Raridade isso. Não compre sítio em grupo com pessoas não convertidas, por mais que professem ser da verdade presente. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança em homem, ou até em príncipes. Confie inteiramente em Deus, vai para o campo pela fé. Deixa para lá aquele plano, aquele carro que ainda falta tantas prestações para você pagar. Devolve, pega o dinheiro, compra uma moto e vai na raça, vai embora. Obedeça a Deus sem precipitação, mas com pressa. Obedeça, agora temos pouco tempo. Eu oro a Deus para que ainda dê tempo. E chegando lá, plante sua abóbora, sua mandioca, né, o seu sustento, para que você possa, porventura, ser achado digno de escapar às coisas que vão sobrevir ao mundo. Um tempo de angústia qual nunca houve. Que Deus nos proteja. Amém.